vamos falar sobre a profissão de jornalista. Ela tem uma função muito importante na sociedade. Informa, promove a reflexão, a crítica e incita debates. Por vezes, denunciando, auxiliando a comunidade e assim, colaborando para uma sociedade mais justa e democrática. E para conversar com a gente sobre essa profissão tão desafiadora, convidamos ela, Mirelle Costa, que é jornalista formada pela UFC, mestre em gestão de negócios pela UES e atualmente trabalha com comunicação institucional, sendo assessora de imprensa e coordenadora do setor de comunicação e marketing do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce Ceará. Muito obrigada, Mirelle, por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Vamos começar perguntando, quando surgiu a vontade de seguir a carreira de jornalista? Eu sempre gostei, Rochelle, da área de humanas, tanto nas disciplinas, né? Quando a gente vai prestar o Enem, na minha época ainda era o vestibular, e eu estava em dúvida se eu queria direito, se eu queria jornalismo, e eu costumo dizer que o jornalismo me escolheu. Porque eu era uma menina, quando eu era criança, que chegava uma visita e eu me escondia debaixo da cama. Aí ninguém achava que eu fosse querer fazer jornalismo. E eu entendi que o jornalismo, ele iria me ensinar muita coisa. Então eu era muito tímida, jamais imaginava que fosse seguir o caminho assim, de televisão e tudo, mas por outro lado eu sempre gostei de escrever. Sempre, desde criança. Então por isso que é importante que na vida da gente, a gente lembre da nossa infância, o que a gente fazia com facilidade, o que a gente gostava de fazer, o que sempre fez parte da nossa infância. Então isso eu acho que ajuda a gente a elencar essas respostas. Eu acho que ajuda a gente a dar um norte. Então eu pensei, bom, eu sou muito tímida, mas por outro lado eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, então eu acho que jornalismo vai ser uma boa opção. E quando eu comecei na faculdade, eu jamais imaginei que eu fosse para uma televisão, até em uma disciplina de audiovisual, de telejornalismo, eu tive a oportunidade de visitar uma emissora e eu me apaixonei por aquele ambiente, pela rotina dos jornalistas, dos repórteres que chegavam com aquela pauta e voltavam com outros materiais, né? Aquela dinamicidade da rua, eu fiquei simplesmente apaixonada e quando teve uma oportunidade de eu estagiar de forma voluntária mesmo, não era remunerado, eu não pensei duas vezes e aceitei o convite. E daí não parei mais. Então a história começou mais ou menos assim. Então eu acho que a menina que sempre inventava coisas dentro de casa continua aqui, continua inventando coisas, só que hoje numa perspectiva mais estratégica e tão intuitiva quanto, mas já com uma visão assim diferente. Profissional, Isso. Né? Sim. E quais mudanças você percebeu na profissão desde quando você se formou em 2009? A gente não lidava com essa questão da internet tão forte como é hoje. Então, hoje, se você acompanhar os telejornais, o telespectador, ele faz o jornal praticamente junto com os jornalistas, né? Ele manda o café da manhã dele, aparece o café da manhã no jornal, o recado dele que ele coloca no YouTube quando os telejornais são exibidos, né, de forma ao vivo e tudo, para quem não tá de repente de frente para a TV, mas tá no trabalho, tá no horário do almoço e quer assistir, muitas vezes aquele comentário é lido para todo mundo. Então, no mundo inteiro você pode ver o comentário daquele telespectador. Então, assim, se a gente for parar para pensar, Rochelle, isso é muito poder. Não é verdade? É verdade. Então, assim, nunca o telespectador, o ouvinte, o leitor, teve tanto poder como hoje. Sim. Então, eu acho que é até um pouco preocupante. É um momento da gente pensar assim, será que nós, como cidadãos, como sociedade, estamos conseguindo corresponder a esse poder que a mídia nos deu como telespectador? Porque o que às vezes a gente observa, até muitas vezes, as pessoas entram e não sabem que aquele espaço ali é colaborativo, é para falar algo que acrescente realmente para quem está do outro lado, Sim. É para nós evoluirmos como sociedade. E às vezes eu noto que a gente, como telespectador, a gente não sabe aproveitar aquele espaço. A impressão que eu tenho é essa, a gente não sabe entender, a gente não sabe o que fazer com todo aquele poder que antes ninguém tinha. Para a sociedade ter voz era bem mais difícil. Então, e será que a gente está sabendo aproveitar essa voz? Uhum. Eu digo isso porque, por exemplo, se a gente comparar até com as novelas, né, com o mundo artístico, quando você assistia uma novela das 8 e você era fã daquele ator, o que a gente fazia?
A gente mandava uma carta para uma caixa postal, não sei, acho que você é muito novinho, você não vai lembrar. Lembro. Mas era isso que acontecia, a gente mandava uma cartinha para aquela caixa postal e com fé que aquele artista um dia fosse ler a nossa carta. Hoje, Cartas quilométricas. né? Hoje a gente tem o quê? A gente segue o Instagram de quem a gente quiser, de um apresentador, de um jornalista, de um artista. Da onde que a gente conseguia ver a rotina de um artista, hoje a gente consegue ver a hora que ele acorda, a hora que ele... Tudo. E o que a gente faz com isso? A gente age de forma respeitosa com quem está do outro lado? Eu acho que é importante essa reflexão. Então, assim, hoje a comunicação, ela deu, a internet principalmente, ela deu muito poder a nós cidadãos, a nós como sociedade. Mas isso não dá o direito da gente chegar num perfil de uma celebridade ou de um jornalista e falar mal dele, né? Assim, e usar palavras de baixo calão e desrespeitar. Então, assim, eu acho que é preciso que a sociedade entenda muito esse processo e entenda qual é o meu papel agora de atuação. Uhum. Porque eu acho que é muito sério. E aí tem o viés também da credibilidade, né? Que o jornalista, querendo, com a internet, a credibilidade, eu acredito que tenha diminuído por conta de todo esse acesso que o telespectador tem. Todo mundo acha que sabe fazer jornalismo. Todo mundo hoje que tem um celular na mão acha que sabe fazer jornalismo. O que a gente sabe que não é verdade. Sim. Porque, por exemplo, quando o telespectador, ele faz um flagrante, ele envia para uma emissora e tudo, ele não tem o comprometimento. Ele não quer saber o porquê que aquele buraco abriu, porquê que aquela cratera abriu. Ele não tem o comprometimento de ligar para a prefeitura para saber em quanto tempo aquele problema vai se resolver. Não é papel dele. Né? Então, cabe à imprensa ir além sempre daquela notícia. E até, por exemplo, às vezes uma pessoa quer por credibilidade, ou não sei se é porque não tem o que fazer, muitas vezes manda foto de um buraco que faz o quê? 4 anos que existiu. Daí é que está o papel do jornalista que está dentro de uma redação para apurar, para saber por que, se aquela imagem realmente é verídica. Né? Então, por isso que é tão importante o nosso papel. Então, por isso que não dá para confundir. O papel do telespectador é cada vez, do ouvinte é cada vez mais ativo, mas o trabalho do jornalista, ele não deve ser comparado. Não tem comparação. Não existe o compromisso. Nem com o influenciador também. Também. Que é um outro problema, né, que nós enfrentamos hoje, Sim. assim, que a gente sabe que está abrindo portas, né, a questão da rede social, até rentabilidade também. Muita gente, às vezes, abre mão, né, de continuar na carreira do jornalismo para, enfim, enveredar por essas áreas. Eu não sei se é mais fácil, porque eu acho que tudo tem um preço. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você também sempre está disponível para estar numa festa, para estar numa divulgação. Então, assim, eu acho que tudo tem seu preço. Eu acho que não é tão fácil quanto a gente vê. A gente que está em casa, olhando aquilo ali, a gente não sabe quantas vezes aquela pessoa está ali naquela posição, falando aquelas mesmas coisas, não sei quantas vezes para gravar aqueles stories. A gente não sabe a cobrança que tem por trás daquele cliente, porque tudo é trabalho. Então, assim, eu acho que não é tão fácil como a gente imagina. Eu acho que essa disponibilidade é algo, assim, bem desafiador, porque se a gente for parar para pensar, hoje a moeda mais importante que a gente tem é o tempo. Então, você está disponível ali para aqueles eventos, que muitas vezes são eventos exaustivos, de não sei quantas horas, de você ter que estar fazendo, você não ter a liberdade de chegar num restaurante e comer aquilo ali. Aqui, a gente, às vezes, está invertendo as coisas. O que é prazeroso acaba virando trabalho. Então, é algo... A gente está vivendo um momento, assim, tão desafiador. Às vezes, a gente deixa a comida esfriar ali no prato porque a gente quer postar foto antes e quer editar a foto e tem que passar pelo aplicativo. Quando a gente vai comer, a comida esfriou, o momento se perdeu. Às vezes, a pessoa que está ali do teu lado já perdeu a paciência com você. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente parar um pouquinho para refletir. Refletir o que é tempo de qualidade, refletir o que é trabalho e o que é lazer. Saber separar. E pensar. Eu acho que a gente está vivendo muito no automático. A gente tem que refletir. A gente está querendo fazer sempre o que todo mundo faz. A gente está sempre achando que... eu tenho o direito de escolher, eu tenho o poder de escolha, né? A gente hoje acha que a gente tem aquele poder de escolha.
Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente está agindo no efeito manada. Sim. A gente tem o poder de escolha, mas a gente está lendo os livros que todo mundo lê. Sim. A gente está assistindo as séries que todo mundo assiste. A novela que está em alta. Então, assim, qual é esse poder hoje que nós temos? Será que a gente está sabendo usar esse poder? Então, acho que são pontos de reflexão que podem... e o que isso tem a ver com o jornalismo? Acredito que muita coisa, porque tudo perpassa pela comunicação. Sim. E, na sua opinião, quais os requisitos para ser um bom jornalista? Eu acho, assim, que a gente tem que ter muita humildade, Rochelle. A gente precisa ter consciência de que a gente não sabe de tudo. Pé no chão. Pelo contrário, que a gente está sempre tendo que aprender, até porque como a nossa profissão está muito ligada à questão da internet, e tudo muda muito, e tudo está muito rápido, e de repente aquela expressão que está muito em alta daqui a um mês, né, não está sendo mais utilizada. Então a gente tem sempre que estar consumindo conteúdo para poder muitas vezes passar para o cliente. O cliente às vezes sabe mais do que a gente. Ele olha assim, ele diz, não, eu quero isso aqui, que eu vi isso aqui, que isso aqui está dando certo, eu quero... Então, você tem que dominar. Tem que ter aquele jogo de cintura de tentar agradar o cliente, procurar aquele conhecimento. Também. E também ter a segurança. E também ter a segurança de olhar para o cliente e dizer, olha, essa estratégia não combina com a sua empresa. Essa estratégia não combina com você. Então, e o cliente aceitar. Então, assim, é um movimento muito difícil. Então, para isso é preciso fazer muitos cursos, é preciso realmente ter uma experiência em várias empresas, né? Você precisa beber em várias fontes para poder, eu acho que você conseguir ser esse profissional, você passar essa segurança, você tem que ter humildade, você tem que saber que você tem sempre que se capacitar. Muitas vezes, quando perdem um emprego, muitas vezes quando estão acostumados com naquela empresa de tantos anos, depois que por algum motivo ele sai daquele ambiente, ele se vê perdido. Por quê? Porque só sabe fazer aquilo daquela forma, se acostumou todos aqueles anos a trabalhar seguindo aquele mesmo modelo. E muitas vezes o estagiário, aquela pessoa que está no segundo semestre da faculdade, no terceiro semestre, mas sabe ali das ferramentas, ele tem um conhecimento. Mas aí, às vezes, é uma situação complicada porque ele pode pensar... se eu tenho tantos anos de profissão e eu vou querer que aquela pessoa, aquele estagiário, ele me ensine, e vou dizer isso para todo mundo, é o quê? Ele sabe mais do que eu? Naquela característica, ele pode saber mais do que você. Mas a tua experiência, a tua bagagem, a tua vivência de décadas de trabalho é algo muito valioso. Sim. Então é você ter essa perspicácia de saber que a gente está sempre aprendendo com as outras pessoas. Sim. Que é bacana fazer parceria. Networking. Então são essas habilidades que a gente tem que desenvolver. E continuando esse assunto, a sua opinião sobre o mercado atual. Já que a gente entrou nesse assunto da multitarefa, o que é que você acha, qual a sua opinião? No jornalismo, o jornalista saber marketing, saber um pouco da publicidade, ser esse polivalente. Qual a sua opinião em relação a isso? Que você já começou, só para terminar mesmo. Comecei a estagiar em 2007. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma emissora e lá eu era estagiária da produção. Engraçado, isso foi em 2007, não existia internet como a gente tem hoje, o mundo na palma da mão, isso não existia. Mas eu já ficava incomodada porque eu pensei assim, caramba, eu tô no segundo semestre da faculdade, o meu estágio é produção. Se por acaso eu não for aproveitada e entrar de cabeça no mercado de trabalho, no meu currículo vai ter que eu tenho experiência em produção. Será que eu não preciso elencar outras experiências em reportagem, em edição, em apresentação, para poder eu conseguir ser efetivada ou lá ou em outro lugar? Então, eu já tinha essa percepção, então... de passear pelas outras áreas. Por outras áreas. Então, quando abriu uma outra vaga para uma outra emissora, eu me candidatei, porque já era para vaga de repórter. Aí eu pensei, bom, eu tô nesse caminho aqui na produção. Apareceu essa outra oportunidade para reportagem. E eu, de repente, sou a escolhida, sou selecionada, já é uma segunda habilidade que eu vou ter dentro do telejornalismo. E essa bagagem, digo sem medo de errar, eu uso hoje. Quantos anos depois? 15 anos depois. Eu uso conceitos, eu uso técnicas, eu uso habilidades que eu aprendi há 15 anos, porque eu tive a oportunidade de estagiar lá atrás. Verdade.
E sobre as fake news, de que maneira a área acadêmica e as instituições de ensino podem colaborar em questão de debater mesmo em relação às fake news? Não é bobagem, não é besteira. Porque agora eu sou jornalista, agora eu vou ter que ficar no grupo do WhatsApp da família, toda hora dizendo, isso é fake news, isso não é. Eu vou ter esse trabalho agora em casa, na família? Infelizmente, sim. Porque nós escolhemos essa profissão. Então, é a mesma coisa de você ser médico, ver no grupo da família uma tia-avó receitando um medicamento que você vê que não tem nada a ver e você vai deixar? Você como médico, você como profissional da área de saúde? Então, assim, é a gente se informar. Então, Antes assim, mesmo de postar algo, saber se aquilo ali realmente aconteceu, como você falou do buraco de 4 anos atrás, é um fake news. Então, agora que a gente precisa mesmo. Por isso que a profissão de jornalista, está cada vez mais desgastante. Sim. Porque a gente precisa mesmo ter muito conhecimento. A gente precisa ler os jornais todos os dias. Hoje está muito mais fácil, você pode ler no celular, pode ler no ônibus, pode ler, Sim. enfim, onde você estiver, entrou consulta médica. Então, a gente tem essa possibilidade, mas a gente tem que consumir muito conteúdo. Porque, assim, a velocidade das coisas é muito grande. Então, a velocidade, como a fake news se propaga, é muito rápido. Então, a gente tem que estar cada vez mais bem informado. Então, hoje não dá pra gente se dar o direito de dizer, eu não assisto TV aberta. Quantas vezes a gente escuta essa expressão? Então, eu não assisto jornal, só assisto Netflix, só assisto, né? A gente não pode se dar esse luxo. Ou então eu me informo pela internet, que aí também tem que ver as fontes, né? De onde é que tá saindo todas aquelas informações. Então, a gente precisa ter acesso à mais variada as mais variadas formas de conhecimento, de informação em comunicação no jornalismo. A gente precisa ouvir podcast, selecionar também o que a gente vai ouvir, porque hoje todo mundo hoje tem um podcast, todo mundo hoje tem um canal no YouTube, todo mundo hoje, né, assim, é muito acesso. Tanto a gente tem acesso, como a gente tem acesso tanto de consumir como de produzir. É muita informação. Então, o filtro da gente precisa ser cada vez mais seletivo mesmo. A gente precisa ter essa consciência. E outra coisa também, essas agências, né, de checagem de notícias, a gente precisa consumir, a gente precisa ir lá e verificar sempre, porque realmente é o nosso papel, é como eu te disse. É como se fosse um profissional da área de saúde que está no grupo da família e vê que tem uma tia-avó postando uma receita milagrosa de algo que não existe e ele, eu tô cansado, eu não vou chegar e não vou corrigir, né? Não vou. Então, é o nosso papel, é a nossa escolha. Então, tá dentro desse pacote aí, não tem como. E um dos pilares no jornalismo é a imparcialidade. E aí eu queria falar contigo queria debater contigo em relação ao que é ensinado no curso de jornalismo. Em relação à imparcialidade, quando que a gente deve ser imparcial? Eu acredito que hoje esteja diferente da forma como eu aprendi, né? Quando eu entrei na faculdade foi em 2005. Em 15 anos muita coisa muda, muita coisa acontece. Então, assim, hoje eu acho que a comunicação, o jornalismo evoluiu a ponto de todo mundo já entender que não somos máquinas, não somos zumbis, né? Não seguimos todos o mesmo padrão. Então, assim, se você for perceber, as nossas roupas ficaram mais leves. Quando eu era aluna, em 2005, no primeiro semestre da faculdade, não façam as contas, qual era a roupa da menina, né, da repórter? Era aquele blazer super pesado aqui. Nada de esmalte vermelho. E tudo, né? Então, assim, no calor de Fortaleza, como é que encaixa, como é que combina você fazer uma passagem meio-dia na Praça do Ferreira, no sol quente, você tá de terninho, de blazer, de manga comprida? Isso não existe. Isso não existe. Alguns paradigmas foram quebrados. Felizmente. Então, por quê? Por que isso não existe? Porque isso pega bem lá em São Paulo, que hoje a gente tá tendo até essa frente fria que tem gente lá que tá pegando 15 graus. Não tem condições. Então, muito disso, graças a Deus, felizmente, já foi quebrado. Já foi evoluído. De todos nós sabermos, entendermos que existem as particularidades de cada região. O jeito de falar, a questão do sotaque, né? A questão também da sua identidade mesmo.
Quantas vezes existem relatos, né, de jornalistas, eu não queria alisar o meu cabelo. E eu passei a vida toda ouvindo que eu tinha que alisar o meu cabelo. Que não pode usar franja, que não pode usar cabelo grande. Então, as mulheres, né? Então, felizmente, evoluímos com relação a isso. Sim. Então, eu acho que a gente pode entender que são mudanças que vieram para justamente melhorar a nossa compreensão do papel do jornalista. Então, não dá para pensar que somos robôs. Como é que um jornalista noticia, como foi há 2, 3 semanas, a morte daqueles 2 agentes da PRF, Sim. e passa incólume aquela notícia? Como a gente não se emociona diante de uma história daquela, de um pai de família, que depois, quando a gente vai ver a matéria, que as matérias que foram lá nas emissoras, a gente viu a história de vida daquelas pessoas, né? Ele era o pai da criança e falava o nome da menininha, ele era o esposo, não tem como. Então, se são vidas, são histórias de vida. Então, hoje, eu acho que o que está mudando é a forma de contar essas histórias. Existem muitos repórteres, inclusive, em nível nacional e nível regional também, que se destacam pela forma de contar as histórias. Então, hoje, não é só um número. Então, por exemplo, também, né? Agora, com os desabamentos lá em Pernambuco, quantas reportagens a gente pôde assistir, a gente pode perceber que existe muito menos destaque para os números. Foram tantas mil vítimas, tantas pessoas morreram. Esse dado continua sendo explorado. Ele está lá, continua. Mas ele é o primordial na matéria? Ou hoje o primordial são as histórias de vida? Dona fulana sempre nunca quis sair daqui. Mesmo já tendo a defesa civil, chegou lá e tudo, ela dizia que aqui ela tinha criado os filhos dela, que ela tinha uma história e tudo, né? E que ela ela não queria ir para um abrigo, ela queria ir para uma moradia digna, ela queria ir para um lugar que ela realmente pudesse dar uma vida nova para os filhos. Então, a partir daquele micro ali, né, vai do micro para o macro, a partir daquela história de vida, você entende a dor daquelas pessoas. Então, hoje o jornalismo, por mais estranho que essa palavra pareça, mas está mais humanizado. É até estranho falar humanizado, né? Como se, enfim, isso dá uma outra reflexão, né? Sim, aí já é outro viés. Mas assim, o jornalismo, ele tá dando mais atenção às histórias de vida que existem sempre por trás daqueles números que a gente sempre deu nos noticiários, né? Que a gente sempre trouxe nas reportagens. Eu acho que isso é um amadurecimento, é uma evolução. E isso é se posicionar. Sim. Mas de uma outra forma. Então, eu acho que a gente sair dessa discussão da imparcialidade, porque às vezes a gente confunde os significados da palavra imparcialidade. Não é o repórter chegar diante de uma câmera e dizer em quem ele vai votar, e dizer, não é isso. É você entender que as histórias de vida, elas muitas vezes falam mais do que você dizer que foram tantas mortes nas chuvas de Pernambuco, nos desabamentos. Sim. Contar essas histórias hoje tem mais espaço nos telejornais do que antigamente. Se envolver com a notícia, muitas vezes se emocionar com aquele drama daquela família, é a gente entender que podia ser um familiar, podia ser o seu filho, podia ser o seu esposo, podia ser seus pais. Então, eu acho que a gente aprendeu que o repórter se emociona, que o repórter ajuda. Sim. Que somos gente. Somos seres humanos, né? E, Mirelle, quais conselhos você dá para quem está começando agora na carreira de jornalista? Quem ainda está estudando, se formou agora, quais conselhos você dá? Absorva todo tipo de conteúdo possível e imaginável que tiver ao seu alcance. Hoje a gente tem muitas plataformas de cursos gratuitos. Então, se eu estivesse começando hoje, eu iria procurar muitos cursos na área de branding, na área de marketing também, na área da publicidade, porque eu acho que hoje está tudo muito conectado, está tudo muito... Às vezes a gente não sabe onde começa o jornalismo, onde vai para a área de marketing, como é que começa, onde é que sai do marketing e vai para a publicidade. Então eu acho que o mínimo de conhecimento a gente tem que ter de cada área, porque aí geralmente o seu setor de comunicação ele vai estar do lado ali do marketing, você vai conseguir dialogar melhor, você vai conseguir ter ideias junto com aquela outra equipe, você vai conseguir passar segurança de repente para o seu cliente, você vai até conseguir dar uma ideia numa reunião de pauta.
de uma forma mais criativa. Então, eu acho que hoje existem muitas ferramentas, existem muitos cursos disponíveis na internet, existem cursos acessíveis, tanto gratuitos e muitos também pagos, mas com preço acessível. E eu acho que é importante. E estagiar o mais rápido que você puder. É um estágio que não tem muito a ver com o que eu queria, não é muito na área que eu queria, mas faça, porque tudo é bagagem. É uma forma de você fazer networking, é uma forma de você conhecer. Então, assim, tudo é bagagem. Tudo vai te fazer ter mais segurança, ter mais maturidade, ser um profissional melhor e ser visto. A gente precisa ser visto para poder a gente conseguir devagarinho chegar onde a gente quer. Muito obrigada, Mirelle, por ter compartilhado seus conhecimentos com a gente, ter topado participar do programa. Eu que agradeço, Rochelle. E muitos me perguntam, né? E o que você acha de, se você tá numa área e tudo, você ter que desempenhar várias funções dentro da mesma empresa? Eu acho que é uma pergunta até recorrente, a gente até já tocou um pouco nesse assunto, né, na entrevista. Assim, quando eu comecei, eu realmente queria ter conhecimento em várias áreas, eu queria ser útil, eu queria ser produtiva. Então, às vezes, a gente cai no erro de querer fazer tudo. Aí a gente acaba sendo aceito naquela empresa, naquele estágio, enfim. Depois a gente começa a achar que está trabalhando mais, está trabalhando muito e está de repente ganhando pouco. E aí você às vezes quer voltar atrás e não consegue. Eu acho que isso acontece com quase todo mundo. Então eu acho o seguinte, a gente precisa proporcionar aquela segurança para quem está nos contratando, para aquele cliente. Então assim, não é fácil que você consegue, mas tem algum momento da vida que a gente se posiciona. Eu acho que no começo a gente precisa realmente desenvolver várias habilidades até para se encontrar. Porque quantas vezes você já estagiou em áreas que você... eu já trabalhei com isso, mas eu não gosto. Mas por que você viu que você não gostava? Porque você teve a oportunidade, você passeou por aquela área. Então, eu acho importante a gente fazer curso, a gente ter acesso a todo tipo de conhecimento, a parte de design gráfico é legal, você saber fazer uma arte no Canva, sim, é importante, mas isso significa que no seu trabalho você é assessora, você tá fazendo as mídias e tudo, tá fazendo a parte de matérias e tal, tá fazendo uma série de outras coisas e depois você tem que fazer uma arte no Canva, então gera aquele constrangimento com o teu chefe, com quem te contratou e tudo, então é questão de posicionamento e você fazer as suas escolhas, você negociar com quem é o teu cliente, com o teu chefe, com a instituição a qual você pertence. Então, por exemplo, quando eu fui para a assessoria, eu já tinha uma bagagem de televisão. Então, eu já vim com algo a mais do que eles queriam. Então, eu já tinha passado por edição, por reportagem, por apresentação. Então, já era algo a mais. Eu acho que a empresa, o cliente, a instituição, eles sempre querem o algo a mais. Sim. Parece que é padrão, né? Eles sempre querem mais do que aqui. Eles colocam aquilo na vaga, mas eles querem o algo a mais. Então, o que fazer? Eu já vinha com essa bagagem. Mas quando eu cheguei, mas a gente tem necessidade de fazer artes, de criar banners e tal, e tudo. E eu negociei. E dizem assim, olha, é melhor a gente contratar uma outra pessoa para ser meu parceiro e a gente ampliar o leque de possibilidades, já que eu já tenho essa bagagem também que a gente pode aproveitar de TV. Então, eu tenho condições de pegar um microfone, uma câmera simples e fazer uma entrevista, e fazer uma reportagem, e criar temas e tudo e tal. E a gente, de repente, lança mão de um profissional de publicidade que seja especialista nisso, porque o que eu falei? Se eu for fazer, eu posso fazer, mas não vai ficar legal, porque eu não sou profissional. Isso. Eu não sou da área. Isso. E isso com muita humildade, negociando, até fazendo o cliente entender que o barato vai sair caro para ele. Sim. Então eu digo, olha, não é que eu tô te dando não, mas eu acho que o que eu tenho aqui de mais valioso é a minha habilidade em comunicação, em falar, em de repente fazer alguém dar uma entrevista. Eu digo, não é tão legal você ter um apresentador? Montar um roteiro. Então produzir uma live que tá muito em alta, né? Então assim, aí você gera um encantamento no cliente e acaba que ele diz, bom, realmente eu posso contratar outra pessoa para fazer essa parte de design e tal, e você fica sendo aproveitada nessas outras áreas, que já era a área que eu já estava trabalhando há muito tempo. Sim.
Então, eu acho que é você saber ter esse jogo de cintura. Mas, às vezes, o conhecimento é importante até para você conseguir negociar. Porque, por exemplo, hoje, na minha profissão, muitas vezes eu sou chamada em alguma reunião de diretoria, vem alguém da área de tráfego pago, por exemplo. Ah, porque eu vim apresentar aqui uma proposta de tráfego pago para a instituição. Aí o que a diretoria faz? Chama a assessora responsável pela comunicação, que no caso sou eu. Sim. Então, se eu não tiver o mínimo de conhecimento em tráfego pago, eu vou ficar na reunião olhando aquelas pessoas apresentarem aquilo de tráfego pago e eu vou boiar. E eu não vou ter ideia daquilo que se trata. Isso quer dizer que eu também vou fazer tráfego pago? Não. Mas eu tendo o mínimo de conhecimento, eu vou saber dialogar e até para ajudar a diretoria a ter um poder de decisão. Ó, vamos fazer esse projeto de tráfego pago que vai ser legal. Então, não, esse projeto não é legal. Então, a gente precisa ter o conhecimento, mas ao mesmo tempo também a gente precisa ter muito claro o que a gente quer fazer. As nossas limitações também. Então, acho que com segurança e humildade, a gente consegue negociar e chegar em um momento, né, em uma atividade que seja confortável dentro do seu trabalho. Ó, eu só posso ir até aqui. Porque, assim, ninguém sabe tudo. As pessoas precisam entender isso, as empresas precisam entender. Ninguém sabe tudo. E é tão bacana quando, de repente, você, com humildade, diz, não, isso eu não sei fazer. Se eu for aprender, como não é a minha habilidade, não vai ficar tão bom do que se a gente pegar um profissional que tem expertise naquilo. E aí a gente vai estar gerando emprego. Aí a gente vai estar dando oportunidade para outros profissionais de comunicação também trabalharem. A gente vai estar fazendo a roda girar. Sim. Então, acho que isso é legal. Bom. É o que eu desejo para todo mundo. Muita prosperidade. Conhecimento e perseverança. E aproveitar as oportunidades na comunicação. Já a internet Sim. é um mundo, né, Rochelle? Muitas vezes, quando a gente está aqui em sala de aula, está na faculdade, acha que só existem as possibilidades de televisão, de rádio, agora de internet. Mas a comunicação institucional, por exemplo, que é onde eu trabalho hoje, ela é pouco explorada. Então, a gente conseguiu, eu e a equipe que está comigo hoje, que foi formada por mim, e eu fico muito feliz por isso, a gente hoje é referência no país. A gente ganhou um prêmio de jornalismo, prêmio Gandhi de jornalismo, que eu acredito que vocês se inscrevam, né, na categoria estudante, que todos os anos tem. Nós conseguimos na área de comunicação institucional. Do mesmo jeito que teve a categoria TV, a categoria rádio, a categoria impresso e a categoria estudante, também teve a categoria institucional. E a gente trouxe uma reportagem de uma corretora de imóveis que é cadeirante. E ela mostra as dificuldades dela e também as vitórias dela, as habilidades dela para não perder um cliente porque ela é cadeirante. Então, essa história de vida volta para o ponto da nossa conversa, que era a importância das histórias de vida. Eu não me prendi tanto aos dados. Ah, no Brasil existem tantos cadeirantes no Brasil. O que chamou a atenção na matéria foi a história da Júlia Coutinho. A cadeirante, corretora de imóveis, que consegue driblar todos os preconceitos para conseguir ser uma corretora de imóveis de sucesso. Então, essa história de vida dela, ao mesmo tempo, todas as dificuldades que pessoas que têm deficiência vivem todos os dias, rendeu um prêmio Gandhi de comunicação. Então, a gente precisa abrir, obrigada. A gente precisa abrir realmente os nossos olhos para todas as possibilidades na nossa área. O que eu observo é que existem espaços que não foram preenchidos por nós. É muito fácil a gente reclamar. Reclamar é muito bom. Você tá ali de casa, no celular, no WhatsApp, reclamando. É muito cômodo você reclamar. Agora, por que às vezes um profissional do RH ou do marketing pegou uma vaga que era para ser de um jornalista? Será que nós não estamos deixando de ocupar alguns espaços? Sim, não estão aproveitando as oportunidades. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ser competitivo. Então, vamos também agregar conhecimento na área de marketing, vamos agregar outros conhecimentos para poder a gente conseguir estar nos espaços que devem ser preenchidos por nós jornalistas. Sim. Muito bom, Mirelle. Obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima.